Provavelmente vocês já assistiram filmes de terror baseados em fatos reais. Se não, hoje eu trouxe aqui 10 filmes que foram inspirados em casos que realmente aconteceram. E aí, cinéfilos, o meu nome é Lohana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui temos tudo sobre cinema, mundo literário e o mundo pop. Então, se vocês gostam desses conteúdos, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like e nos sigam nas nossas redes sociais, que é pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então vamos lá pro vídeo. E eu não podia começar falando de outro filme a não ser Pânico, né, gente? Ghostface foi conhecido por matar adolescentes usando uma máscara de fantasma, mas na vida real foi um pouquinho diferente. Danny Rowling, conhecido como um estripador de Gainesville, foi um serial killer norte-americano que aterrorizou a cidade ao cometer uma série de assassinatos brutais. Seus primeiros alvos foram Sonja Larson e Christina Powell. Após avistá-las em uma caminhada, ele as seguiu e invadiu o apartamento delas, matando-as brutalmente. Suas outras vítimas foram Tracy Pauls e Krista Hoyt, e o assassino confessou ter cometido um homicídio triplo em Louisiana no dia 4 de novembro de 1989. E Danny também confessou que matou 8 pessoas no total. Danny foi acusado pelos assassinatos quando encontraram materiais usados nas execuções entre seus pertences pessoais depois de uma perseguição policial enquanto ele furtava um supermercado. Na prisão, Danny foi diagnosticado com transtorno antissocial, borderline e parafilia. E quando questionado sobre o motivo dos ataques, Danny disse que queria ser tão famoso quanto Ted Bundy. Sério, gente, que leva a pessoa a pensar em fazer essas coisas. Isso não entra na minha cabeça. Emily Rose era uma menina sonhadora que viu seu mundo desabar depois de descobrir que estava possuída por demônios. O filme foi inspirado no caso de Anneliese Mitchell. Diagnosticada com epilepsia, Anneliese sofria convulsões, mas muitos acreditavam que ela estava possuída por demônios. A jovem de 23 anos sofreu uma série de exorcismos, mas morreu de desnutrição e desidratação logo depois do ocorrido. O que chamava mais a atenção da família eram as alucinações em que ela dizia ouvir vozes sussurrando que ela estava condenada e iria apodrecer no inferno. Anneliese Mitchell morreu no dia 1º de julho de 1976. Os pais, o bispo e o padre foram acusados de homicídio pela morte de Anneliese algum tempo depois. Durante o julgamento foram apresentadas imagens de Anneliese e seu estado. A igreja foi condenada a pagar uma multa e os pais foram absolvidos por terem sofrido o suficiente. Gente, se fosse eu ia voltar e puxava o pé de todo mundo. Falando em puxar pé, né? Invocação do Mal, gente. Quem já viu, conhece e sabe que o filme é o melhor da franquia, pelo menos pra mim, né? E ela conta a história da família Perron. Em 1970, Carolyn e Roger Perron compraram a tão sonhada casa. Como a família era grande, pois eles tinham 5 filhos, eles precisavam de um lugar mais espaçoso e confortável. A família Perron se mudou para a fazenda em Rhode Island em janeiro de 1971. Eles de cara notaram que tinha algo ali e coisas estranhas começaram a acontecer. Como vassouras que se moviam sozinhas e pilhas de poeira se juntavam no centro da cozinha. Ou seja, ninguém varria a casa. De acordo com Andrea Perron, a filha mais velha do casal, seu pai sentia uma presença fria e fedorenta no porão. Camas levitavam, aparelhos de aquecimento falhavam e objetos pessoais se escondiam dos seus donos. A entidade que vinha sobrando à família se chamava Bathsheba Sherman, que morou na casa durante o século XIX e se enforcou numa árvore na parte externa da casa. Bathsheba Sherman era um espírito maligno de uma bruxa e adoradora do diabo dos anos 1800. Estranhamente, na sua lápide estava uma data de morte no dia 25 de março de 1985, sugerindo que seu suicídio foi forjado. Ou seja, vai comprar minha casa, eu vou assombrar. Não quer ser assombrado? Vai embora. Mas vão embora? Não vão. Now the world don't move to the beat of just one drum. Quem é fã de filmes de terror conhece a história de Freddy Krueger, o assassino das mãos de lâmina que te mata nos seus sonhos. Isso é só um sonho! Vem pro Freddy. Uma família de refugiados do Camboja chegou aos Estados Unidos para fugir do genocídio do regime Khmer Vermelho. Mas tudo mudou quando o filho do casal se recusava a dormir, afirmando que se ele dormisse, uma criatura que o perseguia iria matá-lo. Então o menino ficava acordado vários dias seguidos. E quando ele finalmente conseguiu dormir, seus pais, que estavam no quarto ao lado, começaram a ouvir gritos no meio da noite. E quando chegaram no quarto do filho, encontraram ele morto.
quarto. O menino morreu durante o sonho, confirmando que ele já tinha avisado aos pais. Há também outras histórias de pessoas que morreram misteriosamente enquanto dormiam. Porém, nenhuma das mortes foi relacionada uma com a outra. A última morte relacionada ao caso foi a de um homem que foi encontrado no restaurante sem vida. As histórias das pessoas que morreram durante o sono, embora bizarras, começaram a ser relatadas com frequência, chegando a ser nomeada SUND, Síndrome da Morte Noturna Súbita e Inexplicável. Leatherface, o assassino da máscara de rosto humano. Ed Gein teve uma infância problemática com uma mãe católica e um pai ausente. Foi então que, em 1940, com a morte de seus pais, ele desenvolveu um interesse pela morte e o ocultismo, passando a tratar a vida como um playground de experimentos bizarros. De repente, Ed começou a realizar crimes hediondos, como resgatar pedaços de corpos de túmulos, e investigações afirmam que encontraram centenas de ossos, crânios, máscaras de peles, narizes, corações, entre outros. Após ser capturado e considerado mentalmente incapaz, Ed foi levado a um hospital psiquiátrico, onde passou a vida internado. Em 26 de julho de 1984, ele morreu de uma parada cardíaca decorrente de um câncer. De acordo com especialistas e criminólogos, o objetivo de Ed Gein era criar uma espécie de traje feminino para literalmente entrar na pele da mãe. Isso é muito bizarro, gente. Além de inspirar o filme O Massacre da Serra Elétrica, ele inspirou também personagens como Norman Bates de Psicose e Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. Annabelle também foi inspirada em um caso que realmente aconteceu. Rae Ann era uma boneca vintage que foi inspirada na filha do ilustrador de livros infantis John Gurrell em 1880. Sucesso literário, a boneca foi comercializada também como brinquedo nos Estados Unidos em 1910. Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna acabou precisando de ajuda e chamou Ed e Lorraine Warren para investigar a sua boneca que havia sido um presente de sua mãe. Donna e seu colega de quarto haviam presenciado situações estranhas com a boneca. Em certas ocasiões, elas tinham certeza que a boneca mudava de lugar sozinha. Lou, um amigo comum das meninas, também presenciou isso. Em alguns momentos, ele afirmou ser atacado pela própria boneca. A boneca pertencia a Annabelle Higgins, uma criança que teria morrido aos 7 anos e cujo espírito teria possuído a boneca. Ed e Lorraine Warren disseram que o espírito de Annabelle não estava satisfeito em ficar na boneca, e que ela estava à procura de um hospedeiro humano. Depois que o padre realizou um exorcismo no apartamento das jovens, Ed e Lorraine Warren se comprometeram a guardar Annabelle. Após a morte de Ed e Lorraine, o genro do casal, Tony Spera, administra o Museu dos Sogros e disse que a caixa da boneca passou por uma manutenção e Annabelle foi temporariamente tirada da caixa, porém todos os cuidados foram efetuados com sucesso. E assim ela fugiu. Muitos lembram desse filme como a menina que vira a cabeça em 360 graus. Que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Damien! Amém. Pois ela se chamava Regan McNeil, que foi possuída por demônios e precisou de um exorcismo para se livrar deles. O filme foi inspirado na história de um garotinho de 13 anos que morava na cidade de Cottage, Maryland, nos Estados Unidos, em 1949. Na época, jornais locais espalharam terror sobre uma suposta possessão demoníaca, mas todas baseadas em fontes anônimas. Como era filho único, ele foi privado de diversão com outras crianças da sua idade, por conta da Segunda Guerra Mundial. Seu tutor, conhecido como tio Harriet, era sua única companhia. Por volta de 1948, o seu tio morreu e Rob, desolado, tentou contatá-lo diversas vezes usando o tabuleiro Ouija. As coisas pioraram quando Rob começou a mover móveis com a mente, estando completamente amarrado. Assustados, a família contatou o padre Luther Miles pedindo a sua ajuda, mas acreditando que Rob estaria possuído, ele chamou o padre católico romano Edward Hughes para realizar o exorcismo. E já na primeira sessão, o Rob fez um ferimento no padre e a sessão teve que ser interrompida. Quando o Rob foi para casa descansar, seus pais notaram dizeres feitos com palavras profanas como inferno e Satã por todo o seu corpo. No 30º dia de exorcismo, em dia 18 de abril de 1949, Rob teria acordado dizendo não se lembrar de nada. A família mudou de casa e, segundo relatos, o garoto não foi mais atormentado. Também, né, depois de 30 exorcismos, vai ter capeta? Não vai. Mais conhecido como o filme A Cidade do Horror, Terror em Amityville conta a história da Casa Mal Assombrada.
Em 13 de novembro de 1974, um jovem de 23 anos chamado Ronald DeFeo assassinou com um rifle 6 membros da sua família enquanto dormiam. Primeiro ele teria ouvido vozes e depois afirmou que membros de sua família ajudaram a cometer os crimes. Independente do que aconteceu de fato, Ronald foi condenado a 25 anos de prisão. Diversos investigadores paranormais teriam ido até o local para investigar, incluindo Ed e Lorraine Warren. Muitos relataram não sentir nada. Lorraine, por outro lado, sentiu uma presença e afirmou que o que aconteceu ali foi a personificação do mal. Após os homicídios, ele tomou banho, trocou de roupa e foi até um bar pedir ajuda. Segundo Ronald, ele teria sido tomado por uma força demoníaca, que o acordava todas as noites às 3h15 da manhã sussurrando: mate toda a sua família. Usuário de LSD e heroína, Ronald foi considerado culpado e especialistas apontaram que, embora ele tivesse transtorno de personalidade antissocial, ele estava plenamente consciente quando cometeu os crimes. E Ronald morreu encarcerado em 2021. Finalmente, o filme que eu tava muito louca pra falar era O Brinquedo Assassino, porque ele também inspirou uma história que realmente aconteceu. O boneco Robert era propriedade de Robert Eugene Otto. Otto era de uma família tranquila e viveu a maior parte da sua vida no Artist Hotel. Robert era um boneco único e original, nunca fabricado por outra pessoa. E ele era do tamanho de uma criança humana, assim como Chuck. Pelo menos é o que dizem os rumores. Ginny casou com uma mulher chamada Anne e eles se mudaram para o Artist Hotel. Anne passava a maioria dos seus dias trancada no mesmo quarto que o boneco. Mas depois da morte de Ginny, visitantes passaram a notar algo estranho no boneco. Vizinhos que passavam na frente do hotel afirmavam que viam Robert indo de uma janela a outra. E de acordo com os rumores da época, em diversas vezes ouviam-se passos no sótão onde o boneco ficava. Fontes também afirmam que o boneco mudava de expressão quando alguém falava mal de Ginny. Depois que Anne morreu, o hotel foi comprado por Myrtle Reuter. Mas Myrtle se cansou das histórias amaldiçoadas e acabou doando o boneco para o Far Eastern Martello Museu em 1994. It a Coisa é um sucesso desde 1990, quando foi interpretado primeiramente pelo Tim Curry. John Wayne Gacy, um serial killer, matou pelo menos 33 homens entre 1972 e 1978. Embora tenha sido um homem muito violento quando cometia seus crimes, Gacy se vestia de palhaço para se apresentar em hospitais infantis e eventos de caridade. Gacy se mudou para Waterloo, Iowa, onde a família de sua esposa tinha um restaurante. E foi aí que ele começou a sentir atração pelos adolescentes. Seu histórico de crimes começou em 1967, quando estuprou Donald Vorse, um menino de 15 anos. Depois disso, Gacy foi condenado a 10 anos de prisão, que não cumpriu e obteve liberdade condicional após 16 meses de cadeia. Assim que foi solto, Gacy enriqueceu, comprou uma casa e reencontrou uma antiga amiga e suas 2 filhas, e eles começaram a compartilhar a vida juntos. Mas os vizinhos começaram a reclamar de um cheiro muito forte que saía de dentro da casa de Gacy. E ele sempre dava desculpa que limpava os canos de esgoto. Mas a polícia conseguiu entrar na casa e descobriu 6 corpos empilhados em estado de decomposição, entre outros corpos que foram encontrados em um rio bem próximo. O julgamento de Gacy começou em 6 de fevereiro de 1980, mas ele não colaborou e foi impossível localizar o paradeiro de algumas de suas vítimas. Seus advogados alegaram que ele sofria de distúrbios mentais. Em 13 de março de 1980, ele foi julgado, culpado e condenado à morte. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses conteúdos, comentem bastante. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho e nos seguir nas nossas redes sociais. Beijo, cinéfilos!